Então nós estávamos, na aula passada, correndo atrás, começando, né? Esse curso não vai levar essa conferência até o fim. No final, acho que eu vou ter que fazer um grande resumo, vocês vão ler, porque não dá para ainda um terceiro semestre do mesmo texto, acho que não vai funcionar, e a gente vai para Foucault. Alguma coisa das palavras e as coisas, provavelmente, da ordem do discurso, não sei, ainda vou ver. Ou não, enfim. Tem que ir muito devagar, né? Esse texto é muito difícil, eu tenho que intercalar muitas coisas. E, sobretudo, fazer muitas relações, porque ele está sendo lido não pela sua extrema importância que ele tem. Foi uma das primeiras coisas que Heidegger publicou, que publicou, depois de Ser e Tempo. E tem uma nota final, quando chegar lá eu vou falar, uma nota final que diz que ele não quis usar Ser e Tempo nessa conferência. Então, ela é realmente, e como ele repetiu a mesma conferência de 1930 a 1960, mínimas alterações, ele deu aqui uma grande importância. E como a grande questão do pensamento é a da verdade, né? A verdade do ser, e do ser da verdade, é a questão da verdade. Né? A questão, que eu também entreguei minha vida inteira, e agora dizem que não há mais, eu estou aqui embaraçado, evidentemente, por isso que eu estou pedindo socorro. Pedi a Nietzsche no semestre passado, estou pedindo a Heidegger do texto mais essencial para essa questão, que é a essência da verdade. Mas eu não estou lendo com vocês sobre a essência da verdade, porque é esse texto fundamental de Heidegger. Sim, estou, porque eu estou pedindo ajuda, estou pedindo cola, né, para os meus mestres, e nesse momento acho que Heidegger é dos três, Nietzsche, Heidegger e Foucault, o maior, aquele que mais está me atraindo, porque aparentemente, eu ainda não sei, mais tem a entregar. Bom, então sim, é por isso, minha causa. Mas o meu trabalho todo, pelo menos de 2016 para cá, que aí ele se tornou projeto, escrito, apresentado, aprovado, né? Meu trabalho todo, sempre foi, né? Rodear a verdade das diversas maneiras como ela pode ser rodeada. Ontologicamente, e aí Heidegger ajuda demais e voltou a ajudar agora. Epistemologicamente, isso correspondeu a um bom tempo em que eu estava trabalhando com a questão da transdisciplinaridade, um modo de transdisciplinaridade que é especificamente meu, né? E que alimentou o IDEA durante muitos anos. Obrigado. E, de certa forma, ainda alimenta hoje. E depois na forma da história. E a forma da história foram, dos 53 anos que eu estou aqui, 25. É muito, é metade. Entre estudar atentamente, compulsivamente, toda a história da filosofia, até começando antes, lá nos míticos, né? Pré-filosóficos, portanto, séculos X a 7 a.C., e até a nossa época, não a nossa época, até o século XX, e não o século XX inteiro, mas a nossa época aí correu por minha conta, porque o autor que eu usei muito, que é o Nicolas Apagnano, que é um historiador filósofo italiano, que tem a grande vantagem, uma história de 15 volumes, tem a grande vantagem de não ser um historiador que tem uma historiografia própria, portanto faz seus recortes especiais, etc., como Heidegger faz, sendo um filósofo que trabalha a história, como Foucault faz, sendo um historiador que faz filosofia, um filósofo que faz história. Ele sempre foi
de certa forma, rejeitado pelas duas corporações, né? Como eu faço, como Nietzsche fez. Nietzsche destruiu toda a história da filosofia para fundar alguma coisa que leva nome de super-homem, de eterno retorno, vontade de potência, né? Tá lá. Então, diversamente, né, com essas inspirações dos meus mestres, eu estudei a história da filosofia toda, dei uns 10 anos de cursos testando as minhas hipóteses de história da filosofia e escrevi 10 anos de livro. Os 9 volumes dos Assassinos do Sol contam a história toda da filosofia, né? Não a história dos conteúdos de todas as escolas e de todos os autores. Isso não tem uma vida que dê conta, né? Mas a história dos paradigmas, das condições de possibilidade de, em cada época, pensar e dizer, de um certo modo, o que pertence só àquela época e não pertence às outras. Isso eu fui procurando, acredito que encontrando, separando, isolando para refletir sobre, um pouco descrever, né, pensar sobre isso e tocar adiante, porque seria só assim, essa é a minha compreensão dessa história, né? Só assim, para a história dos paradigmas, não dos conteúdos, e obviamente os paradigmas só funcionam nos conteúdos, de modo que eu tive que ir nos conteúdos, mas a história que eu conto não é a dos conteúdos, é a dos paradigmas. Só assim, de paradigma em paradigma, eu poderia chegar, essa é a minha hipótese, eu acho que funcionou, eu poderia chegar à nossa época. A nossa época não se deixa ver por aquilo que, por exemplo, Aristóteles disse na sua Ética a Nicômaco, ou Platão no seu diálogo Fédero, que fala sobre a natureza da linguagem, tem muito a ver com a nossa época aqui. A ética, a linguagem, né? Tem muito a ver. Mas não tem sequência. Enquanto que o paradigma dos filósofos, que é o de filósofo, Platão, Aristóteles, e aí entre os dois diferenças, claro, que é o de afastar a natureza o máximo possível. Criar para nós, os portadores do Logos, um ambiente que nos preserve da violência da natureza natural, da natureza real, né? Criar a cidade, a polis. A filosofia na origem teve muito a ver com preparar os jovens para ingressarem na polis. E a cultura, porque na Idade Média se chamou assim, não é? Natureza e cultura, e ficou para nós até hoje. Então, afastar ao máximo a natureza e concentrar no Logos a procura de uma verdade dificílima de encontrar, aí se criam os métodos, mas que dialeticamente para Platão, logicamente para Aristóteles, é possível, trabalhando-se muito bem, não é óbvio, encontrar a verdade, aquilo que os sofistas, seus antecedentes imediatos e aqueles que eles combatiam, diziam que não havia, porque justamente a natureza é causa, desordem e tal, com o que os filósofos concordaram, comeram a isca dos sofistas. Entendendo isso, não é que a gente vá direto, então, de Platão a Aristóteles à nossa época, mas dá para perceber desde então, na nossa época, algumas coisas, por exemplo, o afastamento da natureza e a volta dela na forma que eu chamo o beijo do morcego, né, da pandemia. Nós, depois de termos globalizado o mundo pela eficácia tecnológica, planetarizado a técnica, como Heidegger disse no seu ensaio sobre a técnica, não deixamos espaço para a natureza, para expulsar a natureza. Ela veio, ela está vindo, aliás. Tem no nosso sítio uma onça. Eu estou muito determinado, nós vamos voltar lá, porque tem umas câmeras noturnas que vão ver, e a onça de vez em quando aparece bem perto de casa. É uma onça, não tinha, mas a natureza está vindo, né? E às vezes esbarra e mata.
como o vírus lá do morcego zoonosizou-se e veio matar humanos, não matava os morcegos, mas veio matar humanos. Então, esse esbarrão da natureza é a contrapartida da expulsão da natureza. Se a gente pensar simplesmente pelo avesso, né, pode dizer isso. E a procura da verdade, ela mesma, enquanto tal, a verdade do ser, etc., tem como contrapartida atual a não verdade, quer dizer, a pós-verdade. E o ser enquanto tal, quer dizer, o real em si mesmo e tal, está subvertido pelas simulações, os simulacros, as redes que fazem real, fazem hiperreal, né? Que mais aí? Os algoritmos, né? Claro, não se pode ir direto assim de um a outro, mas só estou querendo mostrar aqui que, conhecendo o paradigma lá dos começos da filosofia como doutrinas, como escola, né? Platão e Aristóteles, e olhando aqui para a experiência que nós estamos da nossa época, ainda não sabemos o paradigma da nossa época, provavelmente não saberemos assim, teremos umas dicas, umas frestazinhas, né? Uns fiapos, porque nós estamos vivendo essa época. Contar o paradigma é fazer uma história. Também já disseram, desde o final do século passado, os pós-modernos, que a história acabou. Bom, isso é uma coisa com que a gente vai ter que lidar mais adiante. Mas desde 2016, eu tenho me proposto a, reconhecendo que os grandes sistemas filosóficos acabaram, desde Nietzsche está claro, e nunca mais houve nenhum depois do de Hegel, no século XIX, e, portanto, não há mais os grandes sistemas universais capazes de explicarem tudo de maneira abstrata, universal, essa questão dos universais, do pensamento, os conceitos, da linguagem, as palavras, a relação das palavras com os conceitos e das palavras e conceitos com as coisas, né? Que atravessou toda a história da filosofia. Platão já discutiu isso. Foi uma grande questão na Idade Média, a querela, a polêmica dos universais. Né? Acabou. Acabou com a vitória de uma das duas tendências, que é a do nominalismo. Quer dizer, o sentido está nas palavras, mas isso quer dizer, palavras agora são os signos operatórios, os signos maquínicos, né? De computação, a dimensão computacional dos signos, não a linguagem, casa do ser, como Heidegger disse no século passado, etc. Então, é possível pegar de lá para cá e dizer, bom, nós temos aqui já uma pista, mas a história é longa, houve muitas alterações paradigmáticas dentro dessa história, só a grega. Depois, no século I, teve aí já não é uma alteração paradigmática, teve uma mudança de civilização. Então, da cultura grega, do ser, servido pela razão, sustentado pela filosofia, e a cultura judaica de Deus, servido pela fé, praticada pela religião, e o ser não é Deus. O ser é abstrato, Deus é concreto, porque ele é a causa de tudo que existe. E a razão não é a fé, não precisa nem explicar. E a filosofia não é a religião. A filosofia vai por mediações, a razão vai por mediações, raciocínios, silogismos. A fé adere diretamente, senão não é fé. E, portanto, a religião ritualiza uma adesão, que não é mediada, é imediata. Elas não têm o que conversar, mas vieram a ter, por circunstâncias, que eu não posso contar aqui, não cabe em duplo sentido, mas lá no século I elas se encontraram. E isso gerou uma nova civilização, essa que é a nossa, que tem razão e fé no seu fundamento. Isso é reconhecível hoje, quando a razão científica, que no século XIX tomou o trono da verdade, se aliou à eficácia tecnológica, isso já é século XX, para produzir resultados eficazes. Então se fez tecnociência. E a razão jogou a verdade para o alto. E quem recebeu?
os fundamentalismos religiosos, os fundamentalismos da fé. É o que nós estamos vendo hoje com a invasão do espaço público pelas religiões com projeto de poder. Então, essa fundamentação da nossa civilização pelo par nada óbvio, tenso, brigando o tempo inteiro, mas que durou 13 séculos, do primeiro ao 13 de Santo Tomás. Foi aí que começou a acabar. E 13 séculos é metade da história total da filosofia, os 26 desde os pré-socráticos. Durou 13 séculos. Depois mudou, transformou-se em outras coisas, em outros modos de relação entre razão e fé, mas continuaram sendo modos de relação entre razão e fé. E chegaram na nossa época nessa conjuntura complicada. E que aí vai para as crenças, parte da definição da pós-verdade como aquela situação em que os fatos objetivos valem menos do que as opiniões e crenças, tem a ver com a pregnância das religiões pentecostais, neopentecostais, não são todas, que têm projeto de poder, ou seja, que se apresentam como discurso público de convencimento para a conquista do poder. A Bíblia acima da Constituição é um projeto político, é uma frase política, político-ideológica. Então, lá no século I, houve essa fusão estranhíssima. E uma nova civilização apareceu, é a nossa. Talvez esteja explodindo agora, porque hoje eu estou admitindo, não sei, mas estou admitindo que nós possamos estar passando a uma outra civilização. Uma civilização desamorosa em relação à verdade e ao real. Uma civilização pós-apocalíptica, distópica, que está sendo testada em filmes, livros, desenhos em quadrinhos, etc. Está sendo testada. Mas, em grande medida, nós já estamos vivendo nela. Então, nós já vivemos na dimensão da pós-verdade. As fake news, deepfakes, tudo aquilo que avassala as campanhas eleitorais, por exemplo, que aí é do poder que se trata, em que não é possível dizer o que é verdade e o que não é verdade. Provavelmente é tudo mentira. Como diria a filósofa Dilma Rousseff, quem ganhar e quem perder não vai nem ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Então provavelmente é tudo mentira, mas nós não sabemos. Aí tem fact-checking, etc., que a Ana faz na época das eleições, que dá um trabalho danado que a gente deveria estar fazendo todos os dias quando recebe uma notícia, fact-checking, mas não dá, é impossível. Então nós vivemos parcialmente, mas não sei quanto, vai que seja 80%, envolvidos na potência do falso. Quando Heidegger for dizer no fim desse texto aqui que o fundamento da verdade é a não-verdade, é a errância e o erro, isso pode lançar luz sobre o nosso momento. Então, toda essa digressão que eu sempre faço, a Márcia sabe, já me acompanha há muito tempo, Camila também, essa digressão toda foi para dizer, eu não estou lendo essa conferência com vocês porque ela é excepcional. Claro, se ela não fosse excepcional, muito importante, eu pegaria outro texto. Sim, é. Mas não estou lendo simplesmente porque estou embaraçado em não conseguir. Eu cheguei ao limite da possibilidade de formular a filosofia meio dentro, meio fora de um sistema. Eu tenho, como eu já disse, uma solução, que é muito elegante até, mas ela ainda é meio sistêmica. Então, desde 2016, o que eu quero? Qual é o meu projeto? Projeto é o que é lançado para frente, projetado, GT, lançar. É o que é lançado para frente, quer dizer, aquela cenoura atrás da qual o burro aqui corre.
E à medida em que alguém gira a cenoura mais rápido, ganha velocidade, mais devagar fica quase parado. Estou aqui quase parado. Pedindo a essas pessoas, Nietzsche, Heidegger e Foucault, que me deem velocidade. Porque o que eu quero fazer é aquele famoso, trazer a filosofia para ser uma reflexão sobre as nossas vidas comuns, enquanto nós as vamos vivendo em comum. Isso está no avesso da filosofia dos sistemas. Isso nem Nietzsche fez, não estou dizendo, e eu vou fazer, que sou maior, né? Pelo amor de Deus, vocês sabem. Nem Nietzsche fez, porque ele dizia vida, mas vida era ainda um transcendental, era ainda a vida, não as nossas vidas, plurais, no comum, né? Era a vida. E Heidegger mesmo caracterizou Nietzsche como o último metafísico. Tinha uma metafísica de a vida em Nietzsche. E o que eu estou propondo é uma antimetafísica. Eu gosto muito da metafísica. Como eu já disse aqui mais de uma vez, o meu inconsciente filosófico é aristotélico metafísico. Mas eu sei que eu tenho que lutar com ela, né? E sei porque Heidegger ensinou, principalmente porque Heidegger ensinou. Depois da destruição do Nietzsche, mas que não é tão refletido, Heidegger ensinou. Eu tenho que lutar com a metafísica. Então, as nossas vidas comuns não interessam nada a Heidegger, por exemplo, nem propriamente a Nietzsche. Ele fez aí muitas críticas, né? Não nesses termos, às nossas vidas comuns, mas do pessoal que vive uma vida comum. Está lá no prólogo do Zaratustra, é muito bonito. Quer dizer, que quem anuncia o super-homem, o eremita que está no caminho de Zaratustra, quando Zaratustra, depois de 10 anos no alto da montanha, só acompanhado pelo mais astuto dos animais, que é a cobra, e o mais orgulhoso, que é a águia, com seu sobrevoo absoluto e tal, ele, seus animais e o sol. E ele decide então acompanhar o sol, porque o sol declina. Mas ele declina para algum lugar, ele não desaparece. Então seguir o sol é também ir na direção da noite e reencontrar o sol o tempo inteiro. Então ele resolve descer do morro, da montanha, para acompanhar o declínio do sol. E aí termina dizendo, e assim começou o declínio de Zaratustra. No caminho da descida ele encontra um velho que está lá meditando. E Zaratustra pensa, coitado desse velho, ele provavelmente está em oração a Deus e não sabe que Deus está morto. E aí o velho conversa muito com Zaratustra, diz, quando você subiu aqui, você vinha cheio de energia, saltitante e tal, agora você está descendo mais pesado. Vamos conversar um pouco sobre isso e tal, né? E uma das coisas que ele diz é, você vai chegar nas aldeias, nos lugares dos homens, onde você quer dizer as coisas que aprendeu aqui em cima, sua meditação e tal, e você vai ser recebido como um sequestrador, como quem quer ir lá roubar, como um ladrão, porque aquelas pessoas estão vivendo suas pequenas vidas, concedendo-se pequenos prazeres diurnos, pequenos prazeres noturnos. Eles não vão ser capazes de ouvir a sua voz, o velho não sabia, mas que vai anunciar o super-homem. O super-homem é o espírito da terra, disse Zaratustra, né? E o homem é um macaco. O homem é uma transição, mas que gostaria de voltar ao macaco. Então, olha a distância de quem anuncia o super-homem, o espírito da terra, aos homens demasiadamente humanos, ao rebanho, que gostaria de continuar macaco. Então, eu vejo aí, mas vejo porque é o meu assunto, uma crítica a quem tivesse a intenção de se deter ali e valorizar e honrar mesmo aquelas pequenas vidas que se concedem pequenos prazeres diurnos, pequenos prazeres noturnos. O pequeno são as nossas vidas comuns.
que nós vivemos em comum. Como eu digo sempre, nessa tela aqui. E ali, onde alguém vai ver um dia, quando a Ana subir lá para o YouTube. Né? E aqui, nós fazemos comunidades, nós vivemos em comum, em diversas dimensões de comunidade. E vivemos o quê? Nada de vidas épicas, de vida, vontade de aumento da potência da vida, que foi esmagada pelos valores superiores, o belo, o bom, o justo e o verdadeiro, criados por Sócrates, para sacanear a vida, tirar sua potência, levar o homem ao fundo do poço, o homem que deseja morrer, o último homem, que não tem mais vontade de nada e tal. Tem uma metafísica aí, não é? Histórica, porque houve uma grande origem, depois uma decadência, a história dessa decadência é o que Nietzsche conta, mas é uma metafísica ainda. Não é? Então, não é nada épico assim, lá das tragédias gregas até o último homem, o que deseja morrer. É uma coisa humilde, modesta, as nossas vidas comuns. Sei lá, agora me deu de repente a inspiração, quem sabe eu vou ter, quando eu disser as nossas vidas comuns, eu vou pensar sempre no que vivem suas pequenas vidas, se concedem pequenos prazeres diurnos, pequenos prazeres noturnos. Né? Amorosamente, quer dizer, empenhadamente, devocionalmente ligado, né? Amorosamente ligado a essas pessoas que são como eu, que têm a minha vida comum. Não vivo epicamente, né? Não sou um trágico grego, não estou enfrentando os deuses, não é nada disso. Nossas vidas comuns, é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Uma aula de filosofia é parte das nossas vidas comuns. Depois nós vamos sair daqui, vamos almoçar, eu não sei se vocês vão almoçar, vamos almoçar, coisa comum, banal da nossa vida. Depois eu vou ler um romance que eu estou lendo aí sobre o Renascimento. Mas isso eu não consegui ainda, ou não é para conseguir. Talvez as vidas comuns não tenham sido pensadas e acolhidas pela filosofia na mesma medida em que o corpo, os desejos, os afetos, os temores foram banidos. Quando é Platão que diz que Sócrates disse, mas vamos acreditar, está no Diálogo da Morte de Sócrates, já devo ter dito isso aqui, no Diálogo da Morte de Sócrates, o Fedro, né? Sócrates está impressionado que seus discípulos estejam chorando, porque ele vai tomar a cicuta e vai morrer. Né? Ele fala, por que vocês estão chorando? Eu vou livrar a minha alma do túmulo do corpo. Ele morreu é uma coisa boa, né? Porque a minha alma vai voltar para perto das ideias. Isso já é Platão. Sócrates não teve nada a ver com a teoria das ideias. Né? Isso já é Platão, botando Sócrates dizendo, a alma só quando se liberta do corpo, das paixões, das exigências, de água, de pão, de sexo, de agasalho, de teto, do que for, só quando a alma se liberta disso, é que ela é capaz de subir para o seu lugar, junto da procissão diurna dos deuses, e a procissão, porque os deuses vão nos seus carros, são os astros. Pensem nos nossos planetas, tudo é nome de Deus, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Para junto das ideias. Portanto, morrer é uma coisa boa, porque é morrer o corpo, a alma não. Então, isso multiplicado por muito quando veio a filosofia cristã. Ainda mantido na filosofia moderna, quando Descartes diz, o meu corpo não sou eu. Eu sou sujeito, e sujeito é a mente que possui as ideias e trabalha sobre elas. Meu corpo faz parte da natureza física das coisas lá fora, que ocupam o espaço, as coisas extensas, res extensa, como ele diz.
Eu sou a res cogitans, a coisa pensante. O penso logo existe, etc. Meu corpo não faz parte de mim. Quer dizer, não é que não faça parte de mim, ele até se liga a mim pela glândula pineal que ele inventou, que existia, não existe, mas era porque tinha que fazer uma ligação qualquer, também não era doido. Mas não sou eu, meu corpo não sou eu. Então já estamos aí no século XVII, XVIII, ainda Kant, de certa maneira. Então é uma longa tradição de exclusão do corpo e tudo que o envolve, e isso pode ser um muito remoto, mas que vai se aproximando, um muito remoto fundamento para não se querer, nem se pensar na possibilidade de tratar na filosofia das nossas vidas comuns. Tratar de nós, enquanto cada um, cada uma, na totalidade de sermos humanos, especificamente, a Márcia, a Camila, o Marcelo, a Ana Carla e eu. Especificamente, nós temos, cada um de nós, nossas vidas, somos indivíduos, quer dizer, não nos dividimos. Né? Indivíduo e átomo tem o mesmo sentido etimológico, é o que não pode mais ser dividido. Né? No entanto, não vivemos sem outro, sem passar pela diferença, sem comunidade, como é correto se dizer hoje, no mundo em que nós vivemos. Mas pode ser que essa passagem seja impossível. Pode ser que só seja possível se eu admitir. Então, muito bem, a filosofia acabou, lavo minhas mãos, né? Não vou mais pensar no radical. Vou pensar brincando com a gramática. Vou pensar nas desinências. Né? E isso é o quê? É a política. Eu digo que quero fazer uma colagem da filosofia nas nossas vidas comuns, como reflexão sobre elas enquanto as vamos vivendo em comum, e que isto implica numa conversão. A palavra grega é metabolé. Portanto, um metabolismo, uma metabolização, uma digestão, né, da filosofia para a dimensão ética, política e estética, no sentido Foucaultiano da estética da existência. Né? Mas pode ser que isso não seja possível. Então, bom, fecho a porta da filosofia, como os primeiros filósofos lá, os pré-socráticos, fecharam a porta do mítico, da experiência mítica. Perdemos para sempre. Sei lá, perdemos até agora. Não sabemos mais o que foi a experiência mítica, o ethos mítico. Sobraram para nós as mito-logias, as narrativas, o logos das peripécias míticas, os 12 trabalhos de Hércules, os trabalhos e os dias do exílio, etc. Mas a experiência, o ethos radical, mítico, pré-filosófico, aparentemente, pelo que a gente pode se abeirar, assim, como se diz no treinamento dos cavalos, costial, alambrado, na medida em que nós podemos fazer um pouquinho isso, aparentemente foi uma coisa extraordinária. Haver deuses e haver humanos, e haver semideuses, haver humanos e haver cavalos, e haver centauros, significa que ao mesmo tempo as coisas são e não são. Isso foi um escândalo para a filosofia, se é que foi assim que as coisas funcionaram, porque o que é e o que não é. Bom, mas a filosofia, já os pré-socráticos, século VI, fecharam a porta, muraram, jogaram a chave fora, tijolos fortes, o acesso aos míticos, a experiência mítica, ao ethos mítico, que isso é que importa, o ethos. As narrativas e tal são bonitas, né? Nós temos as nórdicas, as gregas, as romanas, ok. Mas o ethos mítico se perdeu para nós. Então pode ser que esteja na hora de fechar a porta da filosofia. E daqui a algum tempo o ethos
que desde os pré-socráticos e depois diferencialmente, essa história que eu conto sempre, né? Não faça mais sentido para nós, os que habitamos o pós-verdadeiro mundo distópico, sem futuro, sem utopia. Pode ser. E que nesse momento, quem cuida das nossas vidas comuns, cuide como for possível, na dimensão da utilidade, da eficácia, da produção de resultados, da felicidade, como é oferecida hoje, a obrigação da felicidade pelo consumo. O modelo, o paradigma instagrâmico, o paradigma instagrâmico da vida, alguma coisa assim. Eu não quero isso, mas ainda não encontrei o caminho para poder colar a vida, eu chamava na época, lá em 2016, colar a filosofia com pele da vida. Bom, ainda não encontrei, mas pode ser que quando vi numa carta de Nietzsche, quando a gente estava discutindo, lendo o prólogo do Zaratustra, uma carta de Nietzsche dizendo: eu ainda não desesperei de encontrar a saída, o buraco que me leve ao algo. E depois Heidegger, na entrevista que nós lemos aqui no semestre passado, que eu recomendo fortemente a vocês, já só um Deus nos poderá salvar. A entrevista que ele deu ao Der Spiegel, pediu que só fosse publicada depois da morte dele, né? E foi publicada. A tradução que eu tenho é uma tradução portuguesa, é boa, mas tem em francês, tem em português, tem em alemão, tem em inglês, tem tudo. Já só um Deus nos poderá salvar. Essa é a grande frase. Todo mundo esquartejou essa entrevista para ver por que ele não queria publicar. É essa frase. E o Der Spiegel viu, porque esse é o título da entrevista, né? E ali, então, ainda não encontrei, ainda não desisti de procurar o buraco que nos leve ao algo. Ao algo está determinado, tem um artigo aí definido. Ou, né? Ao algo. Já só um Deus nos poderá salvar. No livro que eu estou lendo, que ele escreveu em 1934, Aportes à Filosofia, e não publicou, determinou com o seu último secretário e o filho também, que só seria publicado nas suas obras completas, que só seriam publicadas, obviamente, depois que estivessem completas, depois da morte dele. Já está em 102 volumes, e aí tem tudo que ele deixou publicado, todos os cursos. Ele diz: este livro só pode ser publicado depois de todos os cursos publicados, porque agora não vai ser entendido. Quem foi, não foi o Haber, mas um dos pós-heideggerianos, daqui a pouco eu me lembro de quem foi, disse: nesse livro Heidegger mudou a língua da filosofia em relação ao seu grande livro Ser e Tempo. E foi dito: esse é o segundo grande livro de Heidegger, né? Aportes à Filosofia, em que ele trata do conceito principal do pensamento dele e tal, né? E ali a figura central é o Deus no extremo, e que a filosofia tem um segundo começo que usa o primeiro é dos pré-socráticos, né? É um livro dificílimo, tem colegas que já me disseram: eu tentei ler, não consegui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, não, você está aí. Eu fotografei para passar para o pessoal do Ideia 2 páginas do livro, em que tem mais anotações minhas, sublinhadas e exclamações do tipo, sabe, cair do cavalo, e outras, aqui ele exagerou e tal, porque é um livro dificílimo, mas ali ele está falando do que ele disse depois de 1966, 10 anos antes de morrer: já só um Deus nos poderá salvar. O Deus no extremo, não sei o que quer dizer no extremo, nem o Deus, claramente não é o Deus cristão, o Deus judaico, o Deus
muçulmano e tal, o que raios é o Deus? Então não sei, estou passarinhando por aí, né? E vendo se encontro aí um caminho, que vocês vejam, é um caminho altíssimo. Deus, o algo, né? Mas que não está dito na filosofia toda. Não é uma teologia, não foi dito na Idade Média quando eles falavam de Deus. Deus, o Deus cristão, criador de todas as coisas. Herdeiro do Deus judaico, criador de todas as coisas. Não, não é isso. Mas quem sabe me ajude a encontrar o meu buraco que leve ao algo, né? E o sentido do poderá salvar-nos, o sentido de salvação. É uma coisa importante, não é uma palavra que a gente usa assim banalmente, porque tem uma conotação imediatamente religiosa, né? Ou ideológica, mas tem no pensamento de Heidegger um sentido, ia dizer preciso, não é preciso, mas um sentido, né? De sair. Está em versos do Hölderlin, que é o grande poeta de Heidegger, e Heidegger diz, agora tem que passar para o poeta. Nós, filósofos, não somos mais capazes de dar conta. O poeta será. É a vizinhança benévola da filosofia, do pensamento, não da filosofia. A filosofia é ruim, porque quer conhecer como a ciência. Mas tem uma vizinhança benévola que é o poeta que canta. E um que ele usa muito é Hölderlin, grande poeta alemão, e tem esses versos: de onde provém o perigo, daí também vem o que salva. Então esse o que salva tem lá explicações, se vocês quiserem, procurem no final da questão da técnica, que nós lemos aqui também no semestre passado, está lá. Então, estou nessa procura, quero ligar às nossas vidas comuns. Está difícil e talvez seja impossível, mas no caminho de concluir que é impossível, nós vamos encontrando muitas coisas, e muitas coisas que no momento nos estão sendo oferecidas por Nietzsche e Heidegger, e vão ser por Foucault, porque foi por aí que o único caminho que eu achei foi perguntar a eles, encerrar provisoriamente que fosse aquele meu trabalho relativamente autônomo de pensamento, de avançando, sempre tendo no pano de fundo esses três grandes mestres e Aristóteles, né? Parar isso e começar a inquiri-los nos seus textos. Então, por isso ó a volta, né? Por isso é que eu tenho que fazer tantas interpolações, porque nós não estamos lendo o texto pelo texto. Bom, parte das interpolações é porque eu preciso explicar, o texto não é fácil. E parte é porque eu preciso pensar a partir do que está sendo dito aqui, pensarmos juntos, né? Então, por isso é que, lá no começo da aula, isso já faz 45 minutos, eu disse que o mais provável era que a gente não acabasse esse texto ainda nesse semestre, e aí no final vou fazer um resumo do que falta e passamos adiante. Disse também, ou não sei, falta tempo. Bom, então estamos, voltando agora ao texto finalmente, estamos em que a essência, o fundamento da possibilidade e da possibilitação dessa possibilidade, da compreensão da verdade como adequação, vimos extensamente isso, o ente que vem ao aberto, o homem que vai no comportamento livre, etc., é a liberdade. É a liberdade. E que há uma hostilidade em relação a essa tese, né? Porque essa hostilidade tem causa, ela não é gratuita, ela se apoia em três preconceitos. O primeiro é que a liberdade é uma propriedade do homem. Isso significaria que, quando se diz que a verdade tem como fundamento a liberdade, se estaria dizendo que o fundamento da liberdade é o homem. O fundamento da verdade, perdão. O fundamento da verdade é o homem, o que, de certa forma, subjetivaria a verdade.
é um movimento histórico que foi feito, é o movimento moderno, é de Descartes, é dos ingleses, Locke, Berkeley, Hume, não é o de Spinoza. Spinoza é uma exceção em quase todas as coisas, mas é o de Leibniz, é o de Kant, é ainda, em boa medida, o dos pós-kantianos, os chamados românticos alemães do século XIX, Fichte, Schelling, que queriam ser kantianos, estavam reagindo ao iluminismo francês e diziam coisas como o sujeito infinito, e que o real se dá numa dobra do sujeito infinito. Isso é incompreensível, para mim é incompreensível, né? Mas estava se pensando aí a verdade numa dimensão subjetiva. Não é agora a subjetividade individual, lá de Descartes, não é um subjetivismo, é o sujeito infinito, que não é nenhum de nós, mas é sujeito ainda, isso é moderno, é sujeito. Então, a liberdade é uma propriedade do homem, problema sério, é um preconceito. Segundo, a essência da liberdade não exige um exame mais detido, na verdade nem o admite. Por quê? Porque é uma propriedade do homem, nós sabemos ser livres e não ser livres, sabemos a diferença entre liberdade e escravidão. Então não precisamos pensar a essência da liberdade como uma questão filosófica extra-subjetiva. E finalmente todo mundo sabe o que é o homem. E se todo mundo sabe o que é o homem, porque todo mundo é ser homem, mulher, homem, né? E portanto todo mundo sabe o que é o homem, e se a liberdade é uma propriedade do homem, todo mundo sabe o que é liberdade. Isso são preconceitos. Esses preconceitos são abalados pela indicação de uma relação essencial entre a verdade como conformidade e a liberdade. É disso que ele vai tratar aqui, e foi onde nós ficamos na aula passada, em que ele diz, está se procurando a essência da verdade, que floresce originalmente, originariamente, não no conceito, que ele diz, quando se conhece o conceito da liberdade, ainda não se sabe o que é liberdade. Então é preciso deixar que a essência da liberdade floresça, é aquele deixar vir o ente, ir na direção dele num comportamento, só que agora deslocado com o que é essencial nesse comportamento. Esse comportamento que faz o homem ir na direção dos entes, do ser, daquilo que se apresenta na clareira, no aberto, né? A liberdade, que é a essência do comportamento, por sua vez, precisa se perguntar agora sobre a essência da liberdade. Isso não está nem no comportamento, nem no conceito de liberdade. É preciso, então, deixar vir, deixar florescer originalmente, originariamente, segundo o seu chão, seu próprio fundamento, a essência da liberdade. E nós acabamos a aula com essa frase: daí se descobrirá da mesma forma. A liberdade não é o fundamento da possibilidade intrínseca da conformidade, da adequação, senão porque recebe sua própria essência mais original da única verdade verdadeiramente essencial. Por enquanto, a única verdade verdadeiramente essencial é aquilo que, em ser e tempo, está chamado ser, diferente dos entes. Isso é um ente, eu sou um ente. Esse computador aqui, laptop, não sei como é que se chama, em que nós estamos falando e nos vendo, né, são entes, quer dizer, são sendos, vão sendo. A totalidade dos entes, aquilo que os totaliza, que os dá na sua totalidade tal qual são, é chamado ser. Os pré-socráticos chamaram ser, usaram a forma verbal. Isso é uma interpretação nossa hoje. Nenhum deles disse isso. E nossa, significa de Heidegger, ou melhor, eu lendo Heidegger. Então, dupla interpretação de que
Quando os pré-socráticos, século VI, diziam ser, eles não estavam se referindo a nenhum ente, porque ser não é nenhum ente, não pode ser. Se ele for um ente entre outros, como é que ele pode ser a condição de ser em todas as coisas? Porque teria que ser a condição de ser ele próprio. É impossível pensar, não tem lógica. Então, ser como condição absoluta, universal, abstrata e tal, é o verbo ser no infinitivo, ele não diz nada, ele não dá nenhuma dica, ele não entrega, né? Como os outros verbos no infinitivo, cantar, amar, pensar, imediatamente entregam no seu infinitivo aquilo de que se trata. Ser não, é preciso acrescentar a ser o ente de que em cada caso se trata. Ser caneta, ser professor. Então há uma relação entre ser e ente que veio a predominar quando a filosofia de escola, Platão, Aristóteles, entraram em cena, que veio a predominar e acabou que ser veio a se tornar um ente, supremo ente, maior de todos, não há nenhum maior do que ele, causa de todos os entes, as ideias de Platão, as substâncias de Aristóteles, Deus dos cristãos, a natureza entre Aristóteles e lá os cristãos, a natureza dos estoicos, epicuristas e tal. Havia um ente supremo, um ente, um então, maior ente, mas ente. Nos pré-socráticos não. Em Ser e Tempo, Heidegger está em 1927, 3 anos antes só dessa conferência. Heidegger está tratando ser como condição de serem todos os entes e vai dizer, ser não é. O que é, são os entes. Então, ser é nada, nada que seja um ente. Ser é o vazio. E vai finalmente que ser é mistério. Indecifrável pela linguagem, pelo pensamento, naturalmente está pensando aí em filosofia. Indecifrável, impenetrável, não é um enigma, é um mistério. Impenetrável pela linguagem e o pensamento. Implicadamente, eu suponho, ele está pensando no pensamento filosófico. Bem. Então, a única verdade verdadeiramente essencial é ser. Aquilo de que se trata sempre, o mais digno de ser pensado, como ele diz. Ele diz também, só há uma questão na filosofia. Ela pode ser tratada das mais diversas maneiras, mas só há uma questão, é a questão de ser. Estou evitando do ser, estou evitando substantivar. É a questão de ser. Essa é a mais digna de ser pensada, antes de qualquer outra. Então, a única verdade verdadeiramente essencial, que nós absolutamente não sabemos, em que temos que penetrar e não sabemos penetrar, porque nós vivemos entre entes. E temos uma longa tradição de 24 séculos em que se tratou só de entes, esse, aquele e mesmo todos. O mundo todo, todas as coisas do mundo, os entes, as coisas, os objetos. Né? Então, a liberdade, só é o fundamento da possibilidade intrínseca da conformidade, portanto, só é o fundamento da verdade, na medida em que recebe, na sua própria essência, a única verdade verdadeiramente essencial, ser. Nessa direção se deve ir. Nós não sabemos. Muitas vezes ele diz, para isso não estamos preparados. Nesse livro que eu estou lendo com grande sofrimento, ele diz, ninguém está. Quando estiverem, serão poucos. Complicado. Quando estiverem, serão poucos. Então, bem, liberdade foi primeiro determinada como liberdade frente ao que se manifesta no seio do aberto, aquela que alimenta o comportamento que vai
na direção do aberto em que os entes se oferecem. Então, aquilo que se manifesta no seio do aberto. O que deixa o ente, porque o ente são os entes que se manifestam no aberto, ser o que eles são. Deixa os entes, serem o que eles são. É o que, indo ao encontro do que se mostra, recebe o que se mostra, comportamento livre de ir lá buscar, e manifesta esse recebimento no enunciado, onde a verdade se contém, mas que não é o que produz a verdade. O enunciado apresenta os entes, o enunciado é apresentativo, e aí, na composição de enunciado e ente, de intelecto e coisa, como se disse na Idade Média, a verdade se produz. Por enquanto, ele diz primeiro, quando ele diz primeiro, ele está querendo agora, nesse contexto. Porque às vezes, quando ele diz primeiro, ele está pensando nos pré-socráticos. Mas agora ele está pensando na metafísica. Então, que tratou da questão da verdade como uma questão de algo que é. Questão de ente, né? A verdade é um ente. Então, a liberdade foi primeiro determinada, citando, como liberdade frente ao que se manifesta no seio do aberto. O que deixa o ente, que é o que se manifesta na abertura, ser o ente que ele é. Deixar ser, é um sentido totalmente positivo. Deixar ser, deixar vir a presença, deixar florescer. Deixar ser significa entregar-se ao ente. Quer dizer, não objetar a sua vinda. Já, daqui a pouquinho, nós, humanos, vamos começar a objetar a vinda dos entes. No objetar de nós, que mais tarde seremos chamados sujeitos, no objetar a vinda, porque essa vinda é tumultuária, é complicada, é perigosa, e é a hora que nós vamos expulsar a natureza, né? A totalidade dos entes e tal. Ao objetarmos, permitimos ao ente que objete a nós. Isso é o que faz a relação de sujeito e objeto, que é a relação moderna, digamos, é a última que nós conhecemos, e por isso é a primeira que entra em crise quando os pós-modernos, final do século XX, dizem, acabou esse negócio, sujeito, real como objeto, a verdade como expressão do objeto, na sua objetividade. E é por isso que os fatos objetivos valem menos do que as opiniões e crenças. Então, o que deixa o ente ser o que é, significa deixar ser é entregar-se ao ente, entregar-se ao aberto em que o ente se manifesta e habita. Esse aberto, o pensamento ocidental o concebeu no seu começo como ta aletheia, a verdade. Então, deixar vir o que é, tal qual é, entregando-se àquilo que vem no aberto, isso é a verdade. E nesse sentido a liberdade é fundamento da verdade. Isso é a verdade, pensada no começo, e agora sim, agora que está falando dos pré-socráticos, como ta aletheia, a verdade. Depois, será pensada como os entes, uma pluralidade dos entes, pluralidade é uma coisa complicada, é preciso encontrar unidades são os conceitos e as palavras, aí entra a questão dos universais, e os entes vão sendo banidos. Né? Banidos no sentido de serem tal qual são. Isso não foi feito numa chicotada por Platão e Aristóteles. Aristóteles ainda está muito envolvido com os entes serem tal qual são. Ele diz, a coisa precede. Né? Mas vai ser o encaminhamento da metafísica. Mas, por enquanto, estamos nos pré-socráticos,
que chamam de a verdade, porque a aletheia foi traduzida por verdade, né? Aquilo que deve ser pensado, porque a palavra aletheia se deixa pensar assim, como não velado. O não velado. Quer dizer, o que vem à presença é o ente quando se apresenta no aberto. E nesse momento está não velado. O que significa? Pertence-lhe o velamento. Quando ele se não vela, ele se dá no aberto e nós cedemos a esse dar-se. Vamos na direção dele e nos entregamos a ele. Então, a nossa liberdade de irmos é uma liberdade positiva que deixa vir aquilo que se apresenta, e é nesse sentido, que ainda está precário por enquanto, é nesse sentido que a liberdade pode ser entendida como fundamento da verdade. Inicialmente entendida como a aletheia, o não velado. Aqui é preciso fazer uma consideração minha, porque não está no texto, mas como eu tenho refletido muito sobre esse texto, né, há muito tempo, e recentemente fui provocado a apresentar essas reflexões, um colóquio sobre se é bom traduzir a aletheia por desvelamento e desvelamento como verdade. Eu disse, desvelamento não é a tradução de aletheia. Eu não sei grego, né? Embora tenha tido um mestre que sabia tudo, né? Carneiro Leão, Manuel Carneiro Leão, a quem eu incessantemente perguntava sobre as palavras gregas e as palavras originárias alemãs também. Eu falo alemão, mas não é para isso, né? Não dá para isso. E ele dava aula no corredor ali, eu pegava ele no corredor e dizia, Manuel, o que não sei o que e tal, ele parava e dava uma aula, meia hora, era uma coisa fabulosa, né? Bem, mas a minha reflexão, pensando a aletheia, é grego. A palavra que Heidegger usa para dizer o que ele pensa que é a aletheia, portanto ele está traduzindo, mas traduzir é um problema de filólogos. E eles contestam essa tradução dele, filologicamente. Contestam por quê? Porque a aletheia, eles separam, que esse A é um alfa privativo, quer dizer, uma negação. Eles dizem, não. Desde Homero, a aletheia é uma palavra só, esse A não é negativo. Isso é filologia. Heidegger está pensando a palavra. E no seu pensar está envolvido o pensamento pré-socrático. Então, a palavra que ele usa em alemão, Unverborgenheit. Verbergen é ocultar. Esse Heit aí é substantivo, né? Verbergen é ocultar. É não é desde. Para mim faz muita diferença. Não é desde, é não. Então, Unverborgenheit, como tradução em alemão, língua que para Heidegger é originária, para Heidegger e Caetano Veloso, só é possível filosofar em alemão. É uma língua originária, no sentido de que em alemão se pensa como se pensava em grego, na língua latina não. Elas traem. Então, Unverborgenheit significa literalmente não encobrimento, não desencobrimento. Não significa desencobrimento, não velamento, não significa desvelamento, não encobrimento, não significa descoberta. Isso vai significar para a ciência moderna, descoberta, né? Significa que ao velado pertence o não velar-se. Tem uma sentença de Heráclito
que Heidegger analisa, né? Ele analisa outra, na verdade, o fragmento 116, que diz: quem poderia se esconder diante do que nunca se esconde? E aí a questão da aletheia aparece. Mas tem uma outra que diz: physis cryptestai silein. Tradução é péssima, natureza ama esconder-se. Já começa traduzindo physis por natureza, que é muito posterior. Physis, a força de dar presença, de pôr na presença, de não velar. Com essa mesma força tende à ocultação. Ou como Carneiro Leão traduz: manifestação tende à ocultação. Manifestar com sua mesma força oculta. Bem, o que isso quer dizer? Pertence à physis. Pertencem à physis. Tanto o movimento de velar, tem outro fragmento que diz: o mundo, o mesmo em toda parte, nenhum homem, nenhum Deus o fez, sempre Heráclito, mas era, é e será um fogo sempre vivo, que se acende a intervalos e se apaga a intervalos, ou se acende em medidas e se apaga em medidas. Outro: o Deus, o Senhor, de quem é o oráculo em Delfos, Apolo, Deus da sabedoria, não afirma nem nega, porque isso é juízo, é julgamento. Não afirma nem nega, mas dá sinais. Dá sinais. Ou, na tradução do Carneiro Leão, assinala o encobrimento, assinala o retraimento. Também é possível. Carneiro Leão traduziu todos os fragmentos de Heráclito e faz autoridade. São duas traduções possíveis. Bem, o que está sendo dito aqui na minha, vou dizer opinião, mas retiro, na minha interpretação de Heidegger, interpretando os pré-socráticos e usando em alemão a palavra Unverborgenheit, não encobrimento, não velamento. Está sendo dito que ta aletheia, como entregarmos-nos nós humanos, entregar-se o homem ao que se dá no aberto e deixá-lo vir, sendo essa a essência da liberdade, por sua vez a essência da verdade, esse entregarmos-nos implica em não metermos a mão na natureza, não metermos a mão na physis e a puxarmos para nós. Isso é o que nós vamos fazer quando a verdade virar discurso, não aqui nos pré-socráticos. Então, desvelamento eu entendo como nós forçando a mão na natureza. Ela é lenta em se encobrir e não encobrir, em se velar e não se velar. Ela tem seu ritmo. Nós devemos pertencer a esse ritmo. Isso é que significa entregarmos-nos ao que vem no aberto. Devemos pertencer a esse ritmo, não nos opormos a ele como se estivéssemos fora. Se estivéssemos fora, nós poderíamos realmente meter a mão e puxar. Dizer: você está lenta, eu preciso saber agora. Puxar, e aí dizer: está aqui a verdade, aqui na minha mão. Mas aí nós teríamos violado a natureza, violado physis, a força que mostra e oculta. Então, desvelar, tá, aletheia como desvelamento, me parece um erro de tradução do alemão, Unverborgenheit, e mesmo que filologicamente esteja correto que a aletheia não é não velamento, que esse a, esse alfa de aletheia não é negação, não é privativo. Mesmo que filologicamente isso esteja certo, isso não deixa pensar o pensamento pré-socrático, que é o que Heidegger quer fazer. Ele não está traduzindo do grego, ele não é um filólogo, ele está pensando nos pré-socráticos. E ele precisa que esse alfa seja negativo, porque physis tanto se vela quanto não se vela. Então ele precisa de uma negação aqui. E usou admiravelmente bem. Então, esse aberto, o pensamento ocidental concebeu no seu começo como está a aletheia, o não velado. Está dito assim, o não velado, na tradução francesa.
que corresponde a Unverborgenheit direitinho. Mas depois vai se dizer desvelado, desvelamento, desencobrimento, e nas traduções francesas de Heidegger, até o fim, na questão da técnica, que é de 67, eu acho, mas não me lembro, ou 72 já, não, ele morreu em 74, em 76. Bom, mas que já é bastante tardia, está lá desencobrimento da natureza. Né? Humildemente, porque ainda estou desenvolvendo isso, pensando devagar, né? Devagar. Isso, eu acho que essa tradução está errada, como interpretação. Desvelamento é uma violência, é nós metendo a mão na natureza para acelerá-la. Isso é o que a técnica faz. Desvelamento, descoberta, é o que a ciência faz. E qual é o problema com descoberta? Não é bom a gente descobrir alguma coisa? É. Mas quando nós descobrimos algo do ponto de vista científico, a ciência que descobre, por exemplo, a lei da gravitação dos corpos, né? Os corpos se atraem na razão direta das massas opostas, na razão inversa do quadrado das distâncias, é Newton dizendo, nunca mais haverá velamento. Aquilo que foi descoberto permanece descoberto para sempre. Nunca mais se encobrirá diante disto que foi descoberto. A descoberta é mortal para o movimento de dar-se e reter-se, esconder e mostrar, velar e não velar. Então esse des é uma violência. Aletheia, o não velar, ótimo, o não velar. Entregar-se ao sentido do ser desvelado implica em, citando, desenvolver um recuo diante do ente, a fim de que ele se manifeste no que ele é e como ele é, de modo que a adequação apresentativa, que se faz no enunciado, de que nós já falamos extensamente, possa tomar sua medida em relação aos entes, possa corresponder. Esse recuo aqui, tomar um recuo, vou repetir, entregar-se ao sentido do ser desvelado implica em, agora citando, desenvolver um recuo diante do ente a fim de que ele se manifeste no que ele é e como ele é, de modo que a adequação apresentativa possa tomar sua medida. Aqui a palavra recuo é fundamental. O resto, mais ou menos, a gente já viu. Recuo. Tem outro fragmento do meu querido Heráclito, 2, logo no comecinho, foram filólogos alemães, 2 filólogos alemães, Dietz e Krantz, que fizeram um magnífico trabalho de ir catando em terceiros aquilo que poderiam ser considerados fragmentos dos livros dos pré-socráticos que tinham desaparecido, desde que no século IV Aristóteles disse que eles não eram filósofos. Depois pararam de ser copiados, pararam de ser editados, publicados, pararam de ser usados. Mas alguns ainda usaram. Platão talvez tivesse na mão os livros. Aristóteles também, claro, tinha que ter. E Aristóteles citou, mas não era aspas, nota de pé de página. Disse que Tales disse, e aí isso que ele disse que Tales disse fica sendo um fragmento de Tales. Tem um que diz só, é a água, isso é um fragmento de Tales. Então, esses fragmentos, quanto a serem fragmentos é complicado, quanto a esses pré-socráticos terem dito exatamente aquilo naquela forma, ou mesmo terem pensado aquilo, é complexo, é um pouco duvidoso, mas foi publicado um livro majestoso, um livro fundamental para a história toda da filosofia, no século XIX, por Dietz e Krantz, que ajudou, os fragmentos pré-socráticos. Então, lá
tem um fragmento, o 2. Aí quem pôs a ordem foram eles, supondo que nessa ordem estaria o livro perifísios, quer dizer, em torno, como perímetro, em torno da força que brota e faz aparecer, físicos. A tradução banal até hoje é sobre a natureza. Não é. A natureza não é objeto para os pré-socráticos. É a experiência da força. É cósmico. Então, perifísios, em torno da força de apresentar, pode ser traduzido assim, interpretado assim. O fragmento 2 diz: sendo o logos o que é comum, vão, no entanto, alguns, Carneiro traduz, a massa, vão, no entanto, alguns homens, supondo possuírem uma inteligência particular. O que ele está dizendo? Não que nós não tenhamos uma inteligência particular. Eu sempre gosto de dizer nessa hora. Ele tinha, estava escrevendo um livro para dizer isso, né? Justamente. A inteligência particular dele está se mexendo aí. Mas não para deixar que seu texto se submetesse à sua inteligência, mas que o seu texto fosse a recolha do que se mostra e que é comum a tudo e que se expressa na palavra logos, quer dizer, a recolha da physis, força explosiva que faz tudo aparecer. Então, no que se passou depois, sofistas, filósofos, nós humanos, como cada indivíduo, como que demos um passo atrás, estabelecemos uma fronteira entre nós aqui e ela, a natureza, lá fora, traduzimos physis por natureza, atribuímos o logos à nossa mente, à nossa razão, separamos physis e logos e passamos a falar sobre physis, a produzir discurso, e no discurso a verdade. Heráclito estava chamando atenção para não produzam a verdade no discurso, na sua inteligência particular, individual. Não façam isso, submetam-se ao logos, que é a força que reúne tudo e é comum a tudo. E a physis, que se apresenta e que é reunida como o tudo. Conformem-se, cedam. Mas isso não significa dissolvam-se. Sejam como lá a onça que frequenta agora o nosso sítio, ou como as árvores que balançam aqui fora no vento, ou o vento que balança as árvores, dissolvam-se. Não, é preciso um pequeno recuo para deixar os entes virem à presença sendo o que são. E um pequeno recuo significa não nos metermos, não metermos a mão, não querermos desvelar, apressar a natureza, a physis. Esperarmos, esperar significa nós estamos discretamente fora, né? Nós vamos à clareira, nós vamos ao desencoberto, nós vamos ao aberto em que os entes se dão, porque não estamos lá. Vamos pelo comportamento livre, e sobre livre estamos falando agora, porque não estamos lá. Esse é o pequeno recuo que é necessário fazer para deixar as coisas virem e não puxá-las para uma evidência. Evidência significa o que o nosso olho vê, não isso. Então a palavra recuo precisa ser explicitada aqui como um movimento ontológico importante. Posição, homem, posição, coisas. Então, desenvolver um recuo diante do ente a fim de que ele se manifeste no que ele é e como ele é, de modo que a adequação apresentativa, aquilo que agora nós vamos fazer, nós humanos, no enunciado, possa tomar sua medida, quer dizer, possa medir a distância entre o que nós somos e o que se apresenta, esse pequeno recuo, né? Medir e recolher. É nesse recuo que se fundamenta a interpretação da aletheia como não velamento, digo eu, né?
como não velamento e não desvelamento. No desvelamento não há recuo. Nós estamos metendo a mão na natureza, nós estamos lá, estamos puxando. No não velamento há um recuo, nós estamos esperando que ela se dê, que ela se manifeste. É demorado? Nenhum problema, porque os pré-socráticos não estavam interessados em conhecer aquilo que se dá, estavam interessados em fazer a experiência do dar-se. E Heráclito disse: o que se dá mudando permanentemente, na transformação, no fluxo. Ninguém entra 2 vezes nas águas do mesmo rio. No mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos. E Parmênides, os 2 grandes. Ainda tem Anaximandro, são os 3 que Heidegger chama de pensadores originários. Mas Anaximandro tem um fragmento só muito difícil. Heidegger escreveu um texto excelente, claro, a sentença de Anaximandro. Mas eu uso Heráclito e Parmênides, que também foram os que ele privilegiou, mais ou menos. Então, Parmênides, ao contrário de Heráclito, pensa que ser todas as coisas, ser se dá numa dimensão que é eterna, imóvel, imutável, não tem começo nem fim. Porque se tiver começo, significa o que hoje é, uma vez não foi. Se tiver fim, significa o que hoje é, um dia não será. E isso quer dizer não ser e ser se equivalem. E não pode ser, porque não ser não é. Então, no poema de Parmênides, em que ele... Parmênides nós temos um número maior de fragmentos, porque é um poema. Então, alguém que citou logo 23 versos, 17 versos. Então, é mais bojudo. Né? E é um poema em que a deusa, Atena, a Minerva aqui da UFRJ, a deusa da sabedoria, conduz o pensador Parmênides pelos caminhos que levam às portas de dia e noite. E diz: por aqui você não vai, ou por aqui você pode ir. É o caminho da opinião que acompanha a verdade. Questão delicada, tendo em vista o que é a opinião para nós hoje, o que foi para os sofistas no século V. Ok, Márcia? Pode sair. Beijo. Mas é o caminho da opinião que a verdade acompanha. Esse caminho aqui não vá, é o de não ser. E de não ser, nada pode ser dito nem pensado. Não permitirei que nada digas nem penses, pois nem pensável nem dizível é o que não é. E aí? Não pode ter começo, não pode ter fim, senão não é e depois é e depois não é. Então são abolidos do inquérito, quer dizer, do pensamento, origem e perecimento. Totalmente diferente de Heráclito. Tudo flui, etc. Né? São 2 experiências do dar-se de Físis, do recolher de Logos. São 2 experiências, não são 2 teorias que conhecem o que Físis é, ou conhecem o que Logos é, e o pior de tudo, conhecem o que ser é. Porque ser não é nenhum ente. Então eles não têm pressa, como hoje Heidegger admite, os poetas também não têm. Eles não se precipitam para responder questões, responder perguntas. Então, ele está pensando nesses pré-socráticos e Heráclito nos disse: não apressem a natureza, a Físis. Não se coloquem como inteligências particulares fora dela, que vão puxá-la pelos cabelos para trazer a evidência, ou seja, ao seu olho, ex videre, é ver o que está fora. Né? Não se ponham nessa posição. O pequeno recuo de que Heidegger está falando aqui não é aquele da inteligência individual, da inteligência particular em relação à física. É o cuidado que é preciso para deixar vir. Com esse cuidado, é possível que o enunciado apresentativo
legitime a apresentação, portanto, a concordância, a adequação, essa verdade. Esse deixar ser, citando, significa que nós nos expomos ao ser como tal e que transpomos ao aberto todo o nosso comportamento. Nos expomos ao ser como tal significa deixamos que ele nos afete. E na medida em que somos afetados por aquilo que se põe no aberto, nos dispomos, nos transpomos, vamos na direção, comportamento livre, já vimos tantas vezes aqui, do aberto. Nos expomos e nos compomos. Deixamos vir e vamos ao encontro daquilo que vem. O deixar ser, a liberdade, portanto, a liberdade não é liberdade frente a, como quando a gente reivindica liberdades em relação ao Estado, por exemplo, os direitos e garantias individuais, a liberdade de expressão, etc., é uma liberdade contra. O sentido de liberdade aqui é nós temos a capacidade de deixar vir, temos também a capacidade de não deixar vir. E desvelamento me parece isso. Nós temos a capacidade de deixar vir ao aberto, portanto, se não velar, e na medida em que os entes, a totalidade dos entes, ser, se põe no aberto, a capacidade livre de irmos nessa direção, portanto, de transpormos ao aberto todo o nosso comportamento. O deixar ser a liberdade é uma exposição ao ente. Ele é o deixar ser existente. Aqui complica. Como se o resto fosse simples. Hoje eu precisaria realmente, mas roubar. Não tem. Você quer um papel? Vou fazer isso. Acho que vai dar aqui. Em Ser e Tempo, Heidegger diz, trata-se dos entes. Na metafísica tratou-se durante 24 séculos dos entes. Esse ente, aquele ente, e não se tratou de ser. É preciso agora, então, superar a metafísica para retomar a questão de ser, que foi a questão dos pré-socráticos. É possível pensar depois que a filosofia acaba, porque os pré-socráticos pensaram antes da filosofia e pensaram ser. Essa questão foi esquecida, também se discute hoje se houve esse esquecimento. Essa questão foi esquecida no fundamento da filosofia, que não pensa mais ser, a não ser quando pensa ser como um ente. Como as ideias de Platão, por exemplo, são entes, elas existem. Não são condição absoluta e tal, elas existem, têm existência. Então é preciso voltar a pensar como os pré-socráticos, não mais como os pré-socráticos, jamais seremos capazes disso, mas deixar ou soar no nosso ouvido um pensamento que não é o de Platão. E para quem é capaz disso, como ele, Heidegger, foi, um grego que não é o de Platão. O grego de Platão, 2 séculos depois dos pré-socráticos, não era o grego dos pré-socráticos. Primeiro porque era ático, era de Atenas. E o dos pré-socráticos estava entre a Itália e a Turquia. Parmênides de Eleia é italiano e Heráclito de Éfeso é turco. São dialetos gregos diferentes do dialeto ático, ateniense, de Platão. Platão traduziu, mas a tradução é sempre uma interpretação. Então, ouvir o grego dos pré-socráticos e pensar, não platonicamente, o pensamento pré-socrático, porque nós só pensamos platonicamente, é o que Heidegger diz. Então, pensar ser é algo que só um ente é capaz de fazer, o homem. Ele chama Dasein, para não usar a palavra homem, que é muito sobrecarregada,
de humanismos religiosos, políticos, ideológicos, racionalistas, etc. Dasein significa, sein é o verbo ser no infinitivo, e da é aqui. Então, Dasein somos nós, o aqui presente, o ser aqui, o ser aí, como os franceses frequentemente traduzem. Então, o homem é o único ente que importa. Os outros entes que a filosofia, a metafísica tratou, não importa. Porque eles não são mobilizados pela questão de ser, de serem. Eles não se incomodam de serem ou não serem. Ser e não ser não é a questão para uma pedra, para nós é. Então nós perguntamos a ser incessantemente: quem é você? Ou seja, tentamos entrar na posse da verdade de ser e não conseguimos, porque o homem é um modo de ser, é o modo mais inquietado por ser que há, aliás, o único inquietado por ser, mas é um modo de ser, não é ser, até porque, vai se ver, ser é nada. Na insistência de puxar-se acima de si mesmo, como que pelos cabelos, como o Barão de Münchhausen, puxar-se pelos cabelos, na direção de ser, da verdade do ser, o homem bate em ser e volta, então não entra, mas insiste na questão de ser, que é para o homem, na longa duração da metafísica, a questão da verdade, mas é a questão da verdade dos entes. O homem, quando pergunta ao ser quem é você, ele está tratando o ser como um ente. Então ele procura penetrar ser, mas não consegue, permanece sempre fora. Então o esquema é este. Você vê aí, Camila? Consegue? Tá, porque eu tenho que botar também para o pessoal aí do YouTube ver. Sim, tá ótimo. O homem inquire ser, perguntando quem é você, ou seja, qual é a sua verdade, faz permanentemente a pergunta sobre ser, não formula a questão de ser, que é a questão dos pré-socráticos. Pergunta sobre ser e insiste nessa pergunta, mas fica fora. Não consegue penetrar ser, porque ser não é um objeto de conhecimento, como vai se ver adiante no mesmo livro, Ser e Tempo. Ser não é um objeto de conhecimento. Então, ser nunca se dá como isto ou aquilo. Então, o homem permanece sempre fora de ser. Para ser-se, ele está sempre fora de ser, do ser. Ora, a existência, está grafado aqui, existência, que é a tradução francesa, né? Ele só bota o EX, como em latim, e o tracinho. Né? A existência é esse estar permanentemente fora, permanentemente perguntando, sem receber resposta, é a essência do homem. A essência do homem, agora, para Heidegger, não é o que a metafísica determinou como um abstrato, a humanidade, por exemplo, ou a racionalidade, mas os deuses também são racionais, ou a mortalidade, mas os cavalos também são mortais, mas não são racionais. Então, todo aquele jogo que Aristóteles faz de indivíduo para espécie, espécie para gênero, resulta que a essência dos homens é a humanidade. Não se diz grande coisa em relação a isso. Espera aí, agora eu me perdi. Então,
Então, o que ele está dizendo agora, nesse momento, e usando a palavra existente? Ou ex é x, sistente. Sistente é a insistência, né? Insistência, persistência, não abrir mão de ser. O homem, nós, Dasein, não abre mão de ser, claro, não pode. Não pode deixar de ser, não quer deixar de ser. E para isso precisa saber o que é ser. E pergunta. Ser até dá umas respostas, mas isso é a história da metafísica, né? Não vou falar agora aqui. Um dia, se for o caso, eu falo. Então, quando ele diz liberdade é uma exposição ao ente, ele é existente, quer dizer, o deixar ser é existente. O que ele está dizendo aqui é: o deixar ser é o modo próprio que o homem possui de insistir no deixar vir aquilo que se manifesta como é, tal qual é, o insistir nisto, sem, no entanto, se confundir com isto. O homem não é a totalidade dos entes, ele deixa vir. Quando deixa, e está usando tanto sua liberdade positivamente, quando deixa vir, o homem está ao mesmo tempo realizando este pequeno recuo, sem o qual ele não pode ver o aberto em que ele deixa vir, sem embargar, todos os entes, ser, em cuja direção ele vai, mas ele não se torna um ente como todos os outros entes, no sentido de, ele não se torna ser. Ser não se dá no homem, por isso é que ser, ou a verdade, não está no enunciado apresentativo, embora apareça nele, desde que o homem tenha previamente usado sua liberdade de maneira positiva para deixar vir o que é tal qual é e inclinar-se diante desta vinda, de modo que ao receber isto que se pôs no aberto, legitime no seu enunciado apresentativo isto que se pôs no aberto e possa dizer a verdade no enunciado apresentativo, mas a verdade não pertence ao dizer, pertence a ser. E o homem não se confunde com ser, mas vai na direção. E esse ir na direção, sem se confundir, sem se fundir em ser, o que acabaria inteiramente a possibilidade de continuar questionando, de continuar inquirindo, de continuar pensando, né? Seria como a experiência mística do fundir-se em Deus. O que sobra? Nada de homem. E depois que se sai dessa experiência, não se consegue falar. Por isso que se diz que ela é inefável. Inefável é o que não pode ser dito, né? Seria mais ou menos uma coisa assim no plano agora do pensamento radical, no plano filosófico. Fundir-se com o ser, o que resulta daí? Não a verdade, porque a verdade exige homem, mas o homem não determina a verdade. O que determina a verdade é o vir de todos os entes à presença, ao aberto. É o dispor-se do homem a deixar vir, não interferir, e ao ir na direção do que vem. É assim que a verdade finalmente se dá a aparecer no enunciado apresentativo, que não é o que cria a verdade, como logo depois será. Logo depois, em Platão, em Aristóteles, daí em diante, né? Vamos pensar em Descartes, por exemplo. Está tudo aqui, as ideias inatas, elas não dependem de nenhuma experiência lá fora, porque as experiências lá fora vêm pelos sentidos e os sentidos enganam. Radicalização disso. Então, abandono, quer dizer, liberdade não é decisão, sou livre para isso ou para aquilo. A ideia de livre-arbítrio que foi introduzida por Santo Agostinho no século V, mas aí ele estava pensando na questão do mal. Como é que pode haver mal no mundo se Deus é bom e não criou o mal? É porque nós humanos, criados livres, porque Deus é livre, temos o arbítrio, a decisão de ir para o bem ou para o mal. Fomos nós que introduzimos o mal no mundo.
Então a ideia do livre-arbítrio apareceu aí, no século V, com Santo Agostinho. Ele está então dizendo aqui que liberdade não é uma decorrência do nosso livre-arbítrio, não é uma decisão, uma ausência de constrangimento. Nós não somos apertados por nada, por exemplo, pelo Estado que nos impõe imposto. O imposto que nós pagamos se chama imposto, que é imposto pelo Estado. Então é um constrangimento a nossa liberdade. Não. Liberdade não é dessa ordem, nem da decisão, nem da ausência de constrangimento. É abandono ao que vem à presença, abandono ao não velado. Está aqui na tradução francesa agora já desvelado, não estou usando. Abandono ao não velado, portanto, abandono à aletheia. A adesão ao que se mostra, a physis quando se mostra, tendo-se ocultado. A physis que se mostra e quando se mostra, adesão ao não velamento, ao ente como tal qual ele é, como é, e não tal qual nós o dizemos ser, por conceito ou palavra, o que virá já já. Então, o caráter de ser não velado do ente, a totalidade dos entes, portanto o caráter da aletheia, encontra-se preservado pelo abandono existente, no sentido que eu já disse aqui. Graças a esse abandono, a abertura do aberto, quer dizer, a presença é o que ela é. A abertura do aberto é o darem-se todas as coisas ao homem que vai à sua direção, em sua direção. É nesta medida que o próprio homem é o que ele é. Não é como conhecedor e discursador, é como anuente, é como quem aceitou e foi. Essa é a liberdade. A liberdade é positiva. Ó, paramos aqui. Vamos continuar nessa mesma 2 do 10, gente, nós estamos em outubro. Paramos aqui e ainda vamos continuar falando de homem, claro, estamos falando de liberdade, já, não um já tão curto, vamos levar algumas aulas para chegar lá, nós vamos chegar finalmente à essência da verdade. Estamos dizendo aqui que a liberdade é o fundamento de possibilidade da verdade. Portanto, por enquanto, a essência da verdade. No encaminhamento de todas as questões sobre liberdade que estamos fazendo aqui, e que vão se radicalizar, nós vamos chegar aqui à essência da verdade. Se a essência da verdade não se esgota na conformidade do enunciado, então a não verdade, ela própria, não pode ser igualada à não conformidade do juízo. O que ele está dizendo aqui? O erro não é uma inadequação do juízo, é outra coisa. Então, passa da liberdade para o erro, e é como dizer, o erro é que é o fundamento, a não verdade é que é o fundamento da verdade, que ele vai tratar agora não, lá adiante, sobre a essência da verdade, e sobre a essência da não verdade, e finalmente a questão da verdade na filosofia, e é isso que eu acho que é bastante longo para nós ainda conseguirmos chegar aí até o final de novembro. Mas temos o que? Mais 3 aulas, 2, 9, 16, 23, 30, 4 aulas, mais 4. Outubro tem 31 dias. Então, 31, 6, 13, 20 e 27. Temos ainda 8 aulas. Depois eu vou viajar. Temos 8 aulas. De repente, não sei. Vamos ver. Esse texto é fabuloso.
difícil, mas enfim, estou tentando torná-lo o mais claro possível, porque eu estou pensando nele num contexto que é meu, que é o da nossa época. E estou contextualizando Heidegger, porque a essa altura, meio século depois, eu posso contar a história de Heidegger, de certa forma, né? O que ele trabalhou aí. Se ele tempo é 27, eu também 24, um século depois. Né? Já dá para fazer uma pequena história de Heidegger no século XX e a influência dele sobre o século XXI. Muito bem, então.